Veja, neste momento, se eu lhe disser, ou se você... Digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã, todos vocês, que tipo de roupa vocês devem usar? Imediatamente haverão protestos na universidade. Se o seu reitor for mais longe e disser, todo mundo deve comer apenas 4 idlis pela manhã. Se o seu reitor lhe disser, todo mundo deve acordar às 5 da manhã. Digamos que ele coloque 10 diferentes regras como estas, coisas físicas a serem feitas. Você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, neste momento, outra pessoa, se ela determina o que deve acontecer à sua volta, você se sente como uma escrava. Mas neste momento, outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável. Isto não é escravidão? O que acontece dentro de você, alguma outra pessoa determina, esta é a pior forma de escravidão, não é? Não é mesmo? É só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? Este ser humano, a vida à sua volta não acontecerá, nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E nem deve acontecer. Porque se tudo acontecer da maneira que você quer, para onde eu vou? Eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira. E agora que você é uma estudante, você ainda é estudante, eu creio que uns 60% a 70% esteja acontecendo da sua maneira. Quando você se casar, a porcentagem será revertida. Nós não sabemos. Não sabemos para que direção isso irá. Então, se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer, e não deve, a menos que você esteja vivendo com máquinas, a vida não acontecerá e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer, não é? As máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra, elas estão. Portanto, o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E se a sua felicidade ou a sua alegria, ou não vamos usar todas essas palavras, essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade. Para a agradabilidade, nós temos muitos nomes, nós chamamos isso de paz, de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase. Para a desagradabilidade, nós temos muitos nomes, estresse, ansiedade, medo, tensão, qualquer outra coisa, loucura, o que seja. Agradabilidade versus desagradabilidade. Se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta, as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo. No sentido de que toda vez que as coisas não funcionam, existe um hábito em muitas pessoas, elas olham para cima, upara-wala. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhar para cima? Veja, você sabe que o planeta é redondo? Você sabia disso? Ok, o planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte, você está sentado em Tianai aqui, no clima tropical, e o maldito planeta está girando. Então, se você olha para cima, você está sempre olhando na direção errada. Não é? Você está invariavelmente olhando na direção errada, não é mesmo? Talvez em um certo momento, seja qual for na hora de Greenwich, 0 horas, quando você olhou para cima, talvez você tenha acertado o céu. O resto do tempo você está sempre olhando na direção errada, não é mesmo? Então, neste espaço cósmico, existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? Alguém sabe? Existe algum lugar onde está marcado, este lado é para cima? Ninguém sabe qual é para cima, qual é para baixo, é apenas uma suposição, não é? Você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? No sentido real, você sabe o que é norte e sul? É apenas para nossa conveniência que fixamos isso, não é? Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe.
Nenhuma dessas coisas você sabe. Existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento. Isto é, você sabe o que é para fora, o que é para dentro. Esta única coisa você tem certeza, não é? Isto é para dentro, isto é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que está para fora, o que está para dentro, isto é tudo que você sabe. Caso um dia você se ilumine, você perderá isso também. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu não sei o que é para dentro, o que é para fora. O que sou eu, o que não sou eu, é por isso que estou por aí pelo mundo. Porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é para dentro, o que é para fora. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês podem me ver agora, todos vocês? Você consegue me ver? Apenas aponte aonde estou. Use suas mãos e aponte. Vocês conseguem me ver? Ah, você errou. Você sabia que eu sou um místico? Você está entendendo isso totalmente errado. Agora, essa luz está recaindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história toda, certo? Aonde você me vê neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você me ouve neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você tem visto o mundo inteiro? Dentro de você mesmo. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Tudo o que já lhe aconteceu, escuridão e luz aconteceram dentro de você, dor e prazer aconteceram dentro de você, alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Não. Então, o que eu estou lhe perguntando é, o que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? O que acontece dentro de você, quem deveria determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? Portanto, se você determina o que está acontecendo dentro deste, toda a sua experiência de vida será determinada por você, ninguém mais além de você, não é? Os eventos à sua volta podem não ser determinados por você, mas como sua experiência de vida é neste planeta, isso é 100% determinado por você, se você assumir o comando disso. Se você deixar isso solto, qualquer pessoa determinará. Eles irão, não conscientemente, eles também são como você, por acaso. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Você se tornará uma vida muito limitada? Você caminharia pelo mundo e faria o que precisaria ser feito somente se tivesse uma garantia, não importa onde você se meta, você não se perderia. Caminhe a passos largos, caso contrário, você será apenas um meio passo. A maioria dos seres humanos são meio passo por causa do medo de sofrer. Se isso acontecer, o que acontecerá comigo? Se aquilo acontecer, o que acontecerá comigo? Se você é bem gerenciado internamente, você sabe como gerenciar seu pensamento, você sabe como gerenciar sua emoção, você sabe como gerenciar seu corpo, sua química, sua energia. Se você sabe como gerenciar tudo isso, o que importa se você entrar no inferno? Pergunto, se você está bem gerenciado, se você há um céu dentro de você, o que importa para onde você vai? O inferno também será um lugar interessante para ir? Mas se você é mal gerenciado, então você quer estar em um lugar agradável o tempo todo, você não vai sair por nada. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é contra a natureza, porque na natureza, cada vida aspira a ser tudo o que pode ser, não é? Toda vida está naturalmente aspirando. Isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia que você deve fazer isso ou aquilo. É natural e intrínseco para toda a vida que ela faça tudo o que pode. De uma minhoca a um inseto, a um pássaro, a um animal, a uma árvore, cada um deles está tentando ser uma vida plena. Se você ir contra isso, simplesmente por causa do medo de sofrer, então, todas as possibilidades de explorar a natureza de ser humano, a tremenda imensidão de ser humano, será perdida para a humanidade.
Hoje você verá isso em todos os lugares. Quando as pessoas dizem eu sou apenas humano, elas estão falando sobre as limitações de ser humano. Elas não estão falando sobre as possibilidades de ser humano, não é? Se somos a espécie mais inteligente do planeta, se somos a espécie mais capacitada do planeta, deveríamos estar falando de nossas possibilidades ou deveríamos estar falando de nossas limitações? Sempre que alguém escreve ou diz, somos humanos, eles estão sempre se referindo às suas limitações, nunca às possibilidades de ser humano. Isso é porque as coisas mais fundamentais não foram ensinadas em nossos sistemas de ensino. Como lidar com seu pensamento e com sua emoção? O seu drama psicológico saiu de controle? É um drama mal dirigido, acredite em mim? Se fosse um drama bem dirigido, você chegaria à conclusão que quiser, não é? Por ser um drama mal dirigido, quase qualquer um pode tomar conta dele. Quem é o diretor do seu drama psicológico? Praticamente qualquer pessoa, não é mesmo? Qualquer pessoa pode transformá-lo em uma tragédia. A razão pela qual as pessoas ainda nem sequer aprenderam a gerenciar seus pensamentos e emoções, quando você chega aos 10 anos, você já deveria ter aprendido. Aos 60, as pessoas ainda não sabem como gerenciar seus pensamentos e emoções. Elas estão paradas como fantasmas em suas vidas. Elas não precisam da ajuda de ninguém, podem continuar infinitamente criando sofrimento para si mesmas. Agora, suponha que você não sabe como... Você tem mãos normais e você não sabe como usá-las. Do que você se chamaria? Não, diga a si mesmo, não para mim, tudo bem. O que quer que você pense. Se você tem um processo normal de faculdade mental e você não sabe como usá-lo, isso significa a mesma coisa? Sim ou não? Significa a mesma coisa ou não? Você não tem uma mão normal, então você não pode usá-la? Isso é diferente? Olharemos para você com compaixão? Mas você tem uma mão normal e você não sabe como usá-la? Seja qual for a palavra que você usou para se chamar, não me diga, mas a mesma coisa vale se você não souber como usar seu pensamento e sua emoção para o seu bem-estar, não é? Por mau gerenciamento? Porque os fundamentos da vida não são compreendidos? Qual é a natureza da minha existência? Se você não souber disso, como vai gerenciá-la? Somente se você compreender a natureza de algo, então você aprenderá a gerenciar isso, não é? Você nem sequer vê o que é. Como gerenciá-lo? Não há como gerenciá-lo. Então, antes de mais nada, é por isso que se chama realização. Você deve entender isso. Neste país, nesta cultura, nunca nos referimos a nenhum tipo de realização espiritual como um feito. Dizemos apenas que é uma realização. Realização significa você simplesmente viu o que já está lá. Você não inventou nada. Você não escalou o topo de uma montanha. Você está começando a ver tudo apenas do jeito que é, mas isso se tornou tamanha raridade que está sendo muito valorizada. Alguém me perguntou 3 dias atrás, eu estava em Kerala. Sadhguru, você parece saber tudo. Eu disse, veja, há apenas uma coisa que eu sei. Eu conheço essa coisa, da sua origem até o seu fim. Ei, por quê? Eu disse apenas uma coisa, e por que vocês estão batendo palmas? Conheço apenas essa única coisa, mas... porque a natureza da experiência humana é tal que você sabe tudo apenas através deste aqui, não é? Ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Se você quiser, conscientemente você pode evoluir nesta noite. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. Isso é algo que todo ser humano deve fazer. Então, estar junto das pessoas será extremamente gratificante. Quando Gautama, o Buda, foi questionado, é melhor andar sozinho
ou acompanhado. Ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Bem, isso foi ele, não eu. Ele tinha certeza de que só um tolo andaria com você. Então ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Uma certa tradição neste país diz que quando você quer fazer uma jornada curta e rápida, ande sozinho. Quando quiser fazer uma jornada longa, ande acompanhado. Mas o importante é, quem está caminhando com você? Nem sempre estar junto é uma coisa boa. Por muitas vezes, estar junto pode ser um incômodo. Portanto, o mais importante de tudo é que, a menos que você seja um gêmeo, mesmo assim, nós viemos sozinhos e partiremos sozinhos. Se alguém não sabe como estar consigo mesmo ou consigo mesma, então estar acompanhado desse alguém pode ser um grande aborrecimento. Nós somos chamados de seres humanos. Ser humano significa que todas as outras criaturas são o que são simplesmente por causa do que fazem. Mas um ser humano pode simplesmente ser. O que é uma qualidade única do ser humano, que nós podemos simplesmente ser, que não somos uma ação compulsiva, é isso que significa. As nossas ações são conscientes e judiciosas. Mas geralmente, quando as pessoas se agrupam, as pessoas estão em ação compulsiva. Pode ser uma associação em que haja uma ação proposital, ou pode ser uma gangue em que haja uma ação ainda mais proposital, ou pode ser uma multidão em que pode ter uma ação compulsiva. Então, essencialmente, ser humano significa que nós alcançamos aquele estágio de evolução dentro de nós mesmos, que se desejarmos, nós podemos simplesmente sentar aqui, apenas ser. Nós podemos considerar quais ações tomar e quais não tomar. Isso é definitivamente individual. Quando os indivíduos se agrupam, dizemos que somos nós, no plural. Mas ainda assim, são os indivíduos que precisam se agrupar. Ser um indivíduo significa que você não é mais divisível. Isso significa que você é apenas um. As pessoas encontram diferentes maneiras de se dividir dentro de si mesmas. Na Índia, com 10.000 anos de história cultural, nós inventamos várias palavras para nos dividir. É muito comum as pessoas falarem em termos de Atma, Paramatma, Ahankara, isso e aquilo. Mas cada cultura tem isso à sua maneira. Quando as coisas estão indo bem, quando as coisas boas estão sendo feitas, se você perguntar às pessoas, elas dirão, sim, eu fiz isso. Quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão errado, então elas vão tentar achar alguém. Se não acharem ninguém, ele está sempre lá. Quando elas são maravilhosas, é claro que se orgulham de serem tão maravilhosas. Quando se tornam detestáveis, elas dizem, foi o meu ego. O senhor ego é sempre um bode expiatório. Portanto, o indivíduo significa que se eu sou maravilhoso, sou eu, se eu sou detestável, sou eu. Todos vocês. Vocês são maravilhosos durante 24 horas? Olá? Vocês são maravilhosos durante 24 horas? Não, não, às vezes maravilhoso, às vezes detestável, às vezes bonito, às vezes feio. Tudo bem. Se entendermos que sou eu quem é capaz de ser absolutamente maravilhoso,
e sou eu quem é capaz de ser absolutamente detestável em outro momento, então, gradualmente, o número de momentos detestáveis vai diminuir. Se eu acho que o que é maravilhoso sou eu, o que é detestável é... Na Índia temos muitas palavras, é o meu karma que eu posso fazer. Não, você deve corrigir isso. Ser um indivíduo é muito importante, isso significa que você não é mais divisível. Se eu sou maravilhoso, sou eu. Se eu sou detestável, sou eu. Se eu sou bem-sucedido, sou eu. Se eu fracassar, sou eu. Você tem que corrigir isso. Eu apenas vou lhe fazer uma simples pergunta. Dentro deste, tem quantas pessoas? Olá? Quantas pessoas tem dentro de você? Uma, duas? Apenas uma. Se você for só um, você é um ser humano normal. Se você for mais de um, ou você é esquizofrênico, ou está possuído. Você precisa de um psiquiatra ou de um exorcista. Mas você vai ver, sempre que as coisas não derem certo, outro cara vai surgir de algum lugar. Então, tornar-se um indivíduo significa que você eliminou todos aqueles pop-ups e simplesmente diz, isso sou eu. Isso que sou eu tem muitas dimensões. Se eu não vejo este como um indivíduo, eu não posso seguir dividindo, então a transformação não vai acontecer. Se a transformação não acontecer, se as pessoas se agruparem nesse estado, haverá mais confusão do que soluções. Todas as criaturas convivem juntas, mesmo se tratando de diferentes criaturas selvagens, a maioria delas andam juntas. Até mesmo os macacos, que estão apenas um passo atrás de nós, eles também andam em bandos. É só o ser humano que pode se sentar sozinho e se transformar, porque essa é a prerrogativa de ser humano que podemos simplesmente ser. É por isso que você é chamado de ser humano, você é capaz de ser. Você não está em um estado de atividade compulsiva. Se você quiser, conscientemente você pode evoluir, nesta noite você pode evoluir, se você estiver disponível. Isso não levará 1 milhão de anos, porque nossa evolução não é mais biológica, nossa evolução é consciente. Para todas as outras criaturas isso está fixado. A natureza fixou 2 linhas dentro das quais todas as outras criaturas vivem e desaparecem. Mas, uma vez que você tenha vindo como um ser humano, só existe a linha inferior, não existe linha superior. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. Portanto, antes de nós nos associarmos com as pessoas, seria bom, todos os dias de manhã ou em um determinado período de sua vida, afastar-se para ficar um pouco de tempo consigo mesmo e ver de quais maneiras este poderia ser um pouco melhor do que foi ontem. Esta vida, como ela pode ser uma vida um pouco melhor do que foi ontem? Porque a maioria das pessoas se agrupam às outras pessoas por necessidade. Para satisfazer necessidades, as pessoas se juntam. Algumas pessoas se agrupam para cumprir um propósito ou uma causa. Algumas pessoas se agrupam para comer, beber e ficarem juntas porque não conseguem ficar sozinhas. Isso é algo que todo ser humano deve fazer. Por um certo período de tempo, você faça uma coisa apenas por 24 horas. Dê um tempo de tudo. Hoje não, neste momento você está entre pessoas. Dê um tempo, apenas por 24 horas. E não leia, não assista televisão, não use o telefone. Simplesmente, sente-se no seu quarto, alerta, sem dormir. E se você observar a natureza da sua mente, você mesmo se certificará de que este é um louco. Porque, para a maioria das pessoas, sua mente não consegue permanecer em coisa nenhuma. A menos que elas estejam em atividade, elas simplesmente não conseguem estar aqui. Um estado compulsivo de atividade psicológica em andamento. Quando você está assim, você não pode ser.
Isso significa que você não pode ser um ser humano. O ser tem que acontecer. Somente assim a convivência será muito rica. Se você sabe como ficar sozinho, então estar junto com as pessoas será extremamente gratificante e de um valor tremendo, que significa que nós nos juntamos às pessoas conscientemente.